Fala aí, Suyan. Ô Celso, tem muita gente aqui no chat se manifestando nesse sentido, daí da minha pergunta. A gente está entrando no último ano da gestão do Rueda e no ano de eleições, ano de 2023. E o Rueda ele já sinalizou que não tem interesse em reeleição. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Se você vê nomes preparados para assumir o clube nessa próxima gestão, com o mesmo compromisso de austeridade do Rueda, mais ou menos seguindo a mesma linha para dar continuidade a esse trabalho que foi iniciado. E se você seria um desses nomes, que muita gente está aqui, eu posso destacar Robson Martins, Marcos Queiroz, Alexandre Krieger, falando, e outras pessoas aqui falaram também, que eu não consegui anotar o nome, falando, perguntando se você poderia pensar e considerar a hipótese de tentar se candidatar para ser um sucessor do Rueda. O que você tem a dizer? Essa é a pergunta de $1 milhão, hein? Primeira coisa é assim, eu vou, e o Rueda sabe disso, por isso que eu vou falar aqui para vocês, eu vou trabalhar muito para convencer o Rueda a ir para a reeleição, muito. E eu digo para ele isso sempre, eu digo assim, você pegou o pior momento do Santos, você não conseguiu ter o prazer, né, de ser presidente do Santos, você só teve sufoco, desespero para pagar, e assim, eu converso com o Rueda bastante, muitas vezes conversava com ele na antevéspera da folha de pagamento e ele não tinha dinheiro na conta para pagar a folha de pagamento. Isso aconteceu muitas vezes, não é? Então, assim, eu digo para ele o seguinte, ninguém tem mais direito do que você de ver o time ser campeão como presidente do clube, de inaugurar a arena, de inaugurar CT, entendeu? Você tem esse direito mais que todo mundo, porque você pegou o pior momento do Santos e segurou o rojão aceso, sem medo de queimar sua mão, tá certo? Então, assim, eu vou trabalhar bastante para convencer o Rueda a aceitar ir para a reeleição. Vou trabalhar mesmo, duro, em relação a isso. Eu ser candidato, eu já disse para muita gente isso, eu já disse, inclusive, desde da última eleição, né? Existia essa possibilidade, quem vai ser, né? E eu dizia, o Rueda, porque assim, eu tenho uma teoria, aí você vai falar, mas é só rico que pode ser presidente do Santos. Eu tenho uma teoria que é assim, o cara para ser presidente de uma associação sem fins lucrativos, como é um clube de futebol, que assim, é sem fins lucrativos, mas tem um monte de milhão voando para tudo que é lado, tá certo? Então, em tese, para mim, tem que ser um cara desocupado por opção de vida. Tá certo? O Rueda foi um cara muito bem sucedido na vida profissional dele e hoje ele é um cara desocupado profissionalmente por uma opção de vida. Ele não precisa mais trabalhar. Tá certo? Agora, o Santos já elegeu vários desocupados por falta de opção. Esse é o maior erro que um clube pode fazer na vida. Esse é o maior erro que o clube pode fazer na vida, porque o cara senta lá e ele quer dar um jeitinho de arrumar a vida dele. E aí nós vimos várias situações. Né? Eu, graças a Deus, não sou desocupado por falta de opção, mas também não sou um desocupado por opção. Eu ainda tenho uma filha de 14, tenho um filho de 11 e eu preciso trabalhar todo dia para sustentar minha família. Então, eu não me sinto em condições de pleitear uma candidatura a presidente do Santos, porque eu tenho responsabilidade com os meus filhos, com a minha família, e tenho responsabilidade com o clube que eu amo, entendeu? Eu não vou aventurar como candidato a presidente do Santos, tendo que trabalhar todo dia para sustentar minha família. Eu não vou fazer nenhuma das duas coisas bem feitas. Então, o meu nome não está à disposição para isso, entendeu? Eu continuo sendo um cara de grupo, vou somar o máximo que puder, vou tentar juntar forças. Acho que teve muita gente boa que ficou fora, né? Que dá para trazer para dentro do clube, mas vou trabalhar duro no convencimento do Rueda para que ele vá para a reeleição.